5 horas em ponto, como a gente prometeu e falou durante aí toda a semana, né? Está aqui no nosso estúdio hoje mais um dos candidatos aí a prefeito de Nova Resende para assumir em 2025 e hoje está aqui com a gente o Itamarzinho. Você tem igual aos outros, tem 3 minutos para você se apresentar, falar um pouco da tua vida, quem é o Itamarzinho, para quem não conhece ainda, ficar conhecendo então o futuro candidato a prefeito de Nova Resende. Futuro não, candidato a prefeito já, né? Ô Zé Afonso, primeiramente, boa tarde a todos, a todas, os ouvintes. Que honra estar aqui na rádio. Obrigado, Zé Afonso, obrigado, Vanderlei, obrigado, Zé Vitor. Vocês não sabem a importância e a satisfação que está aqui. Eu nunca participei, pela primeira vez estou entrando na rádio. Acho que assim, a gente às vezes até falta com a obrigação, porque a Rádio Andaminas é muito importante e foi e sempre será muito importante para a população de Nova Resende. Quantas vezes levantava de madrugada para tirar um leite, um radinho meio chiado, ouvia lá a Rádio Andaminas, na época do Tony Carlos Cruvinel, do Cacildo, meu amigo de escola, Tide e vários outros. Não vou citar nome, que às vezes esquece algum. Então, assim, sempre foi e sempre será muito importante para a população de Nova Resende. Quantas vezes, às vezes a gente trabalhando, ou no horário do almoço, corria para casa para ouvir o preço do café. Antes não tinha essas redes sociais, a tempo e a hora, então a rádio foi de muita fundamental importância para a população, porque às vezes a pessoa precisava vender um café, não sabia do preço, era na rádio que era citado. Então é importante demais os meios de comunicações e a Rádio Andaminas sempre foi presente em todo o cidadão nova-resendense. Quantas vezes, às vezes do lado da mamãe lá, escutava aquele fundo musical triste, mas vinha ali avisar de alguém que tinha falecido. Isso aí vocês não sabem a importância que é para a família, porque antes, acho que vocês são mais ou menos da minha faixa etária, às vezes quando morria alguém tinha que correr na vizinhança para estar avisando, ficava muito mais difícil, é um momento da família, está muito sensibilizada, muito emocionada, e vocês, todos os locutores da Rádio Andaminas sempre fizeram isso aí com maior carinho, com maior atenção, no momento difícil, de dor do cidadão, de toda a população. Então, obrigado a todos vocês, Zé Vitor, presidente, e tudo que vocês já fizeram e tem ainda para contribuir muito para Nova Resende. Muito obrigado. Foi então a apresentação do candidato, né, a prefeito da cidade de Nova Resende para assumir, quem for eleito, assumir em 2025, né? E nós já vamos então aí passar para a primeira pergunta, né? Já vai rasgar aqui a caixa surpresa e vamos ver aí qual será a pergunta, qual a primeira pergunta que o Itamarzinho vai começar respondendo. Tá saindo até o barulho da caixa, né? É isso aí, Zé Afonso. A primeira pergunta é a seguinte: outro desafio em Nova Resende é a coleta de lixo, onde passam dias para o recolhimento. No passado havia um local para o descarte do lixo que hoje não funciona mais, sem contar que no passado o lixo era dinheiro, que transformava em alimentação no restaurante popular. O que o senhor pretende fazer para a população neste sentido? Ô Zé Afonso, que pergunta boa aqui, e que Deus está podendo responder isso aí, porque nas nossas andanças, nos dia a dia, pedindo o nosso voto aí, estamos sendo muito questionados por isso. Então, acho que assim, a coleta do lixo, a gente tem que pensar que começa uma limpeza, a higiene começa a interferir na saúde, tem que andar junto. Tudo que tem higiene traz saúde. E a população de Nova Resende merece, sim, sem crítica, mas merece uma cidade limpa, uma cidade organizada. Precisamos estudar aquela reciclagem que era de fundamental importância, como foi citado na pergunta, que tinha sim benefícios, que dava lucro, e hoje o lixo já está aí,
é uma produção, mas é lixo, mas não deixa de ser produção. Mas temos que sentar e estudar uma maneira mais viável, que fica de melhor condição para atender toda a população. Se for o caso, que hoje parece que está terceirizado, às vezes chegar a ter um diálogo com a empresa que está prestando esse serviço, às vezes é a aquisição de mais um veículo, de mais um caminhão, mas que precisa ser revisto e melhorado, porque a gente ouve todos os dias aí nas nossas andanças o cidadão de Nova Resende questionando a questão do lixo. Essa foi então a resposta aí do candidato Itamarzinho, né, nessa nossa sequência de perguntas. Deu uma engasgada aqui. O trem falhou aqui, parece que está com um gato na garganta. Mas ele já vai tirar outra pergunta aqui. Cinco horas e 6 minutos. A segunda pergunta: é muito comum durante o período eleitoral a apresentação de diversas propostas de governo. Porém, as propostas não informam o impacto financeiro e de onde sairá a verba para custear este ou aquele projeto. Candidato, o senhor sabe qual o valor do orçamento deste ano de 2024? E qual a previsão orçamentária para 2025? José Afonso, o valor do orçamento está em torno dos 86 a 88 milhões. Isso sim, acho que é de fundamental importância saber desse orçamento, porque a gente não podemos gastar o que foge além do orçamento. E de forma bem transparente, com muita honestidade, com muita tranquilidade, com muita responsabilidade, vamos estar assim, sentando e estudando com uma equipe muito boa a melhor forma de gastar e onde se gastar, porque o dinheiro público é diferente de uma gestão privada. O dinheiro público, sim, tem que ser muito bem cuidado, com muito bons olhos, com muita responsabilidade, porque não é meu. Eu, se eleito, vou estar representando a população e esse dinheiro tem que ser distribuído e investido da melhor forma que traga qualidade de vida a todos os cidadãos de Nova Resende. 5 horas e 7 minutos, pode tirar mais uma pergunta, né? Enquanto isso, você que está aí ouvindo pela rádio, ouvindo aí pelo Facebook, também pela TV Alternativa, né? As perguntas foram entregues aqui na rádio até no sábado, dia 14. Então, às vezes tem gente querendo, ligando, tentando fazer perguntas, isso não pode ser feito. Perguntas hoje nem para os outros candidatos pode ser feito. Então, só as perguntas que já estão aqui na caixa, lacrada, né? Tudo conferido, tudo bonitinho. Candidato, você tem proposta para a construção de outros PSFs, porém não há atendimento médico nos atuais. O que adianta construir se não tem profissional para atender a população? Ô Zé Afonso, essa pergunta é muito boa, né? Porque com saúde não se brinca. Saúde é tudo na vida de qualquer ser humano. Sem saúde a gente não produz, a gente não trabalha, a gente não é feliz. E não a construção, como em todo no PSF, mas assim os pontos de atendimento. É muito importante ampliar esses pontos de atendimento que já existiam, que estão às vezes em fase parada. Então precisa ser sim estudado, porque isso aí traz muito benefício à população. É muito mais fácil um especialista da área, um médico, dirigir até um ponto de PSF do que a população está trazendo, vindo até o hospital ou a um PSF central. Então é muito importante. Acho que a construção não, mas os pontos de atendimento de PSF tem que sim ser avaliado, ser pensado, não só os pontos como as logísticas dos que já existem, porque a gente ouve muito pessoas lá, vou citar o nome, lá da Serra do Forno, ter que se translocar lá para o PSF do Rio Claro, onde vai dar lá em torno de 9 quilômetros, sendo que até Nova Resende dão 6. Às vezes
o paciente tem que ir até lá, fazer sua consulta e vir até Nova Resende para buscar o medicamento, com a sua receita que foi indicada lá. Então, assim, acho que a gente tem que viabilizar as coisas, favorecendo como um todo a população. E os médicos, os especialistas em cada especialidade dentro dos PSF são de fundamentais importância, porque não pode ter só uma especialidade. Se nós centralizar dentro dos PSF, cada um na sua especialidade, pode ter certeza que vamos estar desafogando o Hospital Santa Rita. Isso aí melhora demais o atendimento como um todo. A pessoa ser atendida é a tempo e a hora, como diz os médicos, enfermeiros, todas as especialidades da área estão atendendo ali a tempo, a hora, porque a hora que a gente fala na saúde, é um momento muito delicado. Ninguém vem no hospital ou vai num PSF para bater papo, para brincar, para fazer hora. Quando vai, que seja a gente ou um ente querido da gente, você ficar ali muito tempo esperando, esse tempo de espera, é muito difícil. Então, precisa sim ser revisto isso aí, ser reavaliado e estudar da melhor forma que todos os especialistas tenham condição de atender bem e o paciente saia satisfeito. Então é muito importante implantar de novo esses pontos de PSF e fortalecer os que já tem para estar distribuindo de uma forma muito boa para ser melhor atendido cada paciente que tiver a necessidade. 5 horas e 11 minutos, você está ouvindo aí no seu rádio, então hoje a entrevista com o terceiro candidato, do segunda, terça e quarta, hoje está aqui o Itamarzinho respondendo aí as perguntas que os ouvintes fez aí pra gente, né? Podemos já passar para mais uma pergunta, tem bastante pergunta. Vamos ver qual que será a próxima, né? Essa também é boa. Que bom. Um dos grandes problemas dos produtores rurais é o escoamento da produção. As estradas de terra sempre apresentam irregularidades e com isso aumenta o valor do frete. Uma das causas principais é a falta de caixa seca para receber a água. Se for eleito, qual será a sua política para a manutenção das estradas rurais? Ô Zé Afonso, essa aí é boa de responder, né? Porque o meu vice, Marquinho Maia, foi secretário de Estrada de Rodagem e desenvolveu sim um excelente trabalho nos seus 2 anos e meio, que até hoje a gente ouve dos produtores e de todo morador da zona rural que o Marquinho sim fez um excelente trabalho. Então a estrada, como você perguntou aí, é de fundamental importância, não só para o escoamento do produto, mas está interligado à saúde, pessoas que precisam vir até um hospital, então às vezes o tempo fica mais ágil, a educação, tantos ônibus, tantas vans que circulam nos bairros rurais aí, então a manutenção das estradas são muito importantes para a qualidade de vida de todos os moradores, principalmente da zona rural. E a hora que você pergunta das caixas de contenção, é o que faz a conservação da estrada, são as bacias de contenção, porque a enxurrada onde ela atravessa a estrada, não adianta a máquina arrumar de manhã, se der uma chuva à tarde, vai levar embora os cascalhos, vai fazer valeta, sem pensar que indiretamente, quando você faz a caixa de contenção, você está segurando a velocidade da água, essa água que vai ser impermeabilizada ali, vai estar assim, diretamente ajudando na conservação do solo, evitando erosão, que está levando o nosso solo rico embora, vai estar conservando as nascentes, porque precisamos ter esse cuidado com as nascentes, com o meio ambiente, porque quem planta água, colhe água, e é muito importante, sem água nós não vivemos. Então, acho que é muito amplo, porque não é só a estrada em si e as caixas de contenção. Essas caixas de contenção, além de estar melhorando o nosso produto agrícola, aí, no caso café ou cereais, ela também está contribuindo ao meio ambiente. E quando você fala da escoação do café, que é o principal produto nosso hoje, que toca a nossa economia no município,
É importante demais, porque a pessoa que traz um caminhão, uma carreta, a pessoa sai lá do Virador, sai lá do Corgo do Souza na usina, às vezes não tem um caminhão, vem com um trator batendo de lá aqui, pesado, ali é uma ponta de eixo que quebra, é um pneu que estoura. Então, isso aumenta demais o custo de produção. Quando a pessoa justa, um caminhão que vai lá prestar um serviço, é da mesma forma, lá o morro é ruim, lá não dá para ir, lá fica difícil. Então isso aí, automaticamente, você está agregando valor ao produto final, que seja café, cereais ou a pecuária. Isso aí traz automaticamente qualidade de vida ao produtor. Então isso é muito importante, não só ao escoamento do produto, mas sim, como eu já disse, vou repetir, a saúde, a educação, ao passeio. Pessoa que compra um carro novo, um carro melhor, às vezes numa vinda ele estoura um kart, enfim, só traz benefício a conservação de estradas boas e só melhora a qualidade de vida da população de Nova Resende. 5 horas e 16 minutos. Podemos passar para mais outra pergunta, né? Pode enfiar a mão na caixa e tirar mais uma. Mais uma pergunta aqui bastante interessante também. Uma ação que foi promissora e elevou o conhecimento de Nova Resende a outras cidades foi o projeto Cidadão Consciente. Recebimentos de lixo reciclável que era trocado por vales, aonde a pessoa poderia trocar por diversos produtos ou pagar pelo almoço no restaurante popular. O candidato tem alguma proposta nesse sentido? Se tiver, como seria? Qual a dimensão e o impacto para a população e meio ambiente? Zé Afonso, outra pergunta muito boa, né? Obrigado pela pergunta. É muito importante, porque ali a pessoa vinha, trocava o seu produto e uma troca de favor, onde ele adquiria o seu kit, às vezes vinha com a família, uma comida gostosa, uma comida saudável, que era preparado com muito carinho. Então era muito importante. E agregando valor também, porque o produtor vinha, trazia sua mercadoria, trazia o seu lixo, trazia a mercadoria, o lixo era a mercadoria dele, né? Então você estava automaticamente limpando o meio ambiente, sem contaminação, sem sujeira, preservando a natureza e trazendo para cá no local adequado, onde era reciclado, gerava assim um lucro para toda a população, um lucro para o município e era revertido para alimentação, para produtos. E aí quando você pega assim, a pessoa vinha e trocava em hortaliças, olha para você ver a importância que era. Então precisamos rever isso aí, se eleito vamos chegar, conversar com a turma que organizava, ouvi-los, porque o diálogo resolve muita coisa. Isso aí é muito importante e vamos olhar com carinho, porque é uma coisa que eu tenho comigo. O que era bom, a gente tem que conservar e melhorar. E o que não está bom, tem que ter mudança para ficar bom, porque isso aí só traz benefício a toda a população, a todo cidadão. Então é de fundamental importância rever este setor que existia aí, que contribuiu muito para a população e produtor de Nova Resende. São 5 horas e 18 minutos. Você está ouvindo hoje a entrevista, né, com o candidato Itamarzinho. Podemos passar aí para mais outra pergunta. No período chuvoso, as estradas desafiam os motoristas, estradas sem cascalhos, com atoleiros. A construção de caixas secas pode minimizar os efeitos da chuva. Se eleito, o senhor pretende construir caixas secas para reter as águas das chuvas? E como convencer o sitiante confrontante a aceitar a construção da caixa seca no seu imóvel?
Zé Afonso, é uma pergunta assim, que não depende somente de nós, mas um bom diálogo, uma boa conversa, acho que todo mundo, todo produtor quer sim que seja ouvido, mas às vezes tem dó de arrancar um pé de café, 2 para fazer uma caixa. Então acho que vai além disso, é um trabalho de conscientização. Acho que já nas escolas, com o produtor, porque, Zé Afonso, enxurrada ninguém quer, mas água todo mundo quer. Então nós temos que pensar, temos que ter um diálogo e deixar claro, acho que essa conscientização, que o produtor que faz uma caixa seca, ele está aumentando a quantidade de água no perfil do solo dele. E isso vai estar agregando valor, porque aquela planta de café vai estar produzindo mais, vai ter um aumento de produção. Então é muito importante. Já citei antes, além das recuperação, da revitalização da nascente, aumento de produtividade. E olha para você ver que não é uma coisa só. Quando você tem a caixa seca bem mantida, limpa, você pode estar assim contribuindo demais na conservação das estradas. Isso aconteceu muitas vezes aí, a gente vê nas andanças nossas, nos dia a dia meu aí, enquanto trabalhava no departamento técnico da Cochupé, quantas de vezes a máquina estava lá fazendo a manutenção, a limpeza da caixa seca e aquele próprio cascaio que tinha ido para lá sendo retirado e usado na estrada. Às vezes para elevar uma grota, para ter um aterro. Então é muito importante. E vamos sim, com toda certeza, dar total manutenção nessas caixas de contenção, porque isso aí é de fundamental importância para a produção agrícola, para a conservação das estradas e para o meio ambiente, sem dúvida nenhuma. Passando então aí para mais outra pergunta, né? Já que essa foi bem respondida, né? Vamos passar para a próxima. Mais outra pergunta bem interessante. Candidato, qual vai ser a sua política de melhoria no fornecimento de medicamentos à população pela farmácia popular? José Afonso, é igual eu já citei antes, com saúde não se brinca. Saúde é tudo em qualquer ser humano. E precisamos sim reavaliar e tratar de uma forma com muito carinho essa farmácia popular. Porque quando a gente fala em medicamentos, são vidas que estão em risco, são vidas que estão ali sujeitas a qualquer problema, qualquer deficiência. Então, essa farmácia popular, precisamos sentar, reavaliar, estudar, porque quando a gente precisa de um medicamento que a gente tem dinheiro, a gente vai com confiança e compra, mas a gente tem que se pôr no lugar do outro. Às vezes nem todo mundo tem essa condição financeira. Você já pensou que tristeza? Se põe no lugar do outro. Um pai de família com um filho doente, chega, faz uma consulta, o médico dá uma receita e não tem um dinheiro para comprar o medicamento. Olha o desespero que é. Isso, como diz, de um pai com um filho, com um ente querido, com um amigo. Então nós temos sim que ampliar a farmácia popular de uma forma que todos tenham medicamento a tempo e a hora para servir e atender a população com humanidade, com credibilidade e com igualdade para todos. Tá faltando 2 minutos aí para o nosso primeiro intervalo. Acho que dá tempo de mais uma pergunta, né? Vamos lá. Tira mais uma que nós faz e nós já vai para o intervalo depois da resposta. Pergunta grande. Essa vai gastar com 1 minuto para me ler ela. Gostaria de saber se o candidato a prefeito, se eleito, vai pôr um ônibus exclusivo para os alunos do Lava Pés. Porque os alunos do turno matutino chegam meia hora antes da aula começar ou meia hora atrasados. Porque desde que eu me entendo por gente, os alunos do Lava Pé é castigado com esse negócio de transporte escolar. Se eleito, vai resolver esse problema com o transporte escolar dos alunos do Lava Pés? José Afonso, temos sim que melhorar essa logística aí. Vai ter especialistas na área para ter diálogo, resolver,
Porque a criança que está ali esperando por esse tempo, às vezes atrasa o almoço, às vezes ele começa a fazer arte, e não é difícil. Você para e pensa que no Lavaté, a distância que é, não é difícil um ônibus estar dando uma viagem ali, é um custo barato, é um custo muito perto, então não pode acontecer dessa forma. Às vezes a criança levantar ou muito cedo, ou chegar muito tarde em casa, não está certo. A pessoa que tem filhos na escola pode ter certeza que vamos fazer esse compromisso com vocês, se eleito, porque a educação é o futuro da nossa nação. Nós não podemos jamais, eu falo com propriedade, eu tenho uma esposa que é professora, eu tenho filhos que são estudantes. Agora para e pensa, eu assim, vivenciei muito isso, Zé Afonso. Eu vinha a pé para a escola, eu com a minha irmã, vinha e voltava. Que bondade que o papai forçou nós a estudar. Se hoje eu estou onde eu estou, foi graças àquele aperto que o papai dava. Não era fácil, chuva, sol, frio. Quantas vezes a dona Célia Cruvinel, eu com 7 anos, chegava na escola, não conseguia escrever, a mão dura de frio. Ela dava um tempo para nós, punha a mão no bolso. Agora, você acha que eu vivenciei isso aí? E hoje eu tenho filhos, a educação é o futuro. Você acha que eu vou deixar isso aí acontecer com a criançada, com a juventude? Não vai, pode ter certeza que vamos olhar com carinho e melhorar também o trânsito dentro da cidade. Porque às vezes esses ônibus, fica difícil essa logística, porque a Nova Resende não foi uma cidade projetada. Graças a Deus é uma cidade rica. Quantos veículos, quantos carros, quantas motos, quantos caminhões, quantos tratores. E isso aí sim congestiona o trânsito. Então acho que a gente tem que pensar mais além, para nós desafogar esse trânsito da cidade. Temos sim projeto de construção de uma alça viária, para estar diluindo esse trânsito no centro da cidade, principalmente nos picos de aula, a hora que termina, que inicia as aulas. E quando vem um veículo pesado, um caminhão, um trator, produtor que seja, um caminhoneiro de fora, ele não tem culpa, ele está dentro das condições de trânsito dele ali. Então, o gestor sim tem que ter esses olhos clínicos e enxergar longe e estar desviando com essa alça viária para estar desafogando o trânsito na cidade, favorecendo, volto a repetir, a educação, a saúde, o lazer, está tudo interligado ao transporte também. 5 horas e 27 minutos, vamos aí então para o nosso primeiro intervalo. Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste imenso Brasil. Das muitas coisas do meu tempo de criança, guardo vivo na lembrança o aconchego do meu lar. No fim da tarde, quando tudo se aquietava, a família se ajuntava no alpendre a conversar. Meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia, o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava. O importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Tantas vezes o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava e perguntava quem fizera estrepulia, e mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava. O sol se punha e a viola alguém trazia, todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente. Desafinado, meio rouco e voz cansada, ele cantava 1000 toadas, seu olhar no sol poente. Oh!
se ter uma família quando muitos não a têm. Hoje se fala do desquite, do divórcio, o amor virou consórcio, compromisso de ninguém. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais. Se os pais se amassem, o divórcio não viria. Chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz. progresso, nosso ideal. Cinco horas 35 minutos, voltamos aí para o nosso segundo tempo, né, com mais perguntas aí pro candidato Itamarzinho, né? Pode enfiar a mão na caixa e tirar mais uma pergunta, porque o bicho tá pegando para nós, né?
Vamos responder as perguntas do povo aí. Mas é interessante, né, isso que a rádio fez para que o povo possa ter certeza em quem vai votar, né, no dia 6 de outubro, né, ajuda a pessoa às vezes escolher o que for melhor para nossa cidade. Afinal de contas, acho que todo mundo, tanto os candidatos quanto nós, queremos o melhor para Nova Resende, né? Sobre a cultura da nossa cidade, o senhor sendo eleito, qual o projeto para a cultura da cidade, em especial as associações, uma vez que alguma associação recebe ajuda e as outras não recebem? Pergunta boa, né? Acho que a hora que a gente fala das associações, a gente lembra só em festa. Mas quanto evento bonito, quanta solidariedade nas associações, as associações de bairro, onde promove evento, não só de festivo, mas às vezes uma reunião técnica, uma reunião que fala da cultura, da agricultura. Então é muito importante. E eu falo assim, nós vamos criar um setor para estar com atendimento exclusivo a todas as associações, tanto das associações da zona rural, como do terceiro setor, porque isso aí não é verba minha, é verba pública. E às vezes tem a demanda, falta às vezes o projeto certo. Então precisa olhar com todo carinho e resolver a situação. E o que nós podemos fazer é pedir para todos os presidentes de associações organizem a documentação, que nós vamos estar assim auxiliando e no que precisar tá ajudando vocês a organizar para nós não perder nenhuma verba, porque isso aí só traz benefício para a população, para a associação como um todo, que seja no esporte, que seja na agricultura, que seja do terceiro setor. Isso é de fundamental importância para a população de Nova Resende. Passando então aí para mais uma pergunta, né, que você pode tirar mais uma pergunta já aí para nós. Lembrando mais uma vez, né, que hoje está aqui com a gente o Itamarzinho, candidato aí a prefeito de Nova Resende, respondendo as perguntas que foram feitas aí por os nossos ouvintes da rádio. Embora Nova Resende seja uma cidade econômica estável, de economia estável, há famílias em situação de vulnerabilidade social. Qual o papel da administração pública e qual vai ser a sua política de enfrentamento desta questão? Zé Afonso, antes disso aí, queria reforçar aqui que eu esqueci, e assim, a hora que você me perguntou a respeito dos PSF, só um exemplo. Na Penha, na Associação da Penha, tinha um ponto de atendimento. Hoje não tem mais. Então, vamos sim revitalizar esse ponto de atendimento. E a hora que eu falei que nós não ia construir, mas nós temos, são muitos, mas nós temos sim um compromisso da construção de um PSF lá no bairro do Presidente Lula, que aquela população merece e vamos fazer, tá? Em cima dessa pergunta, Zé Afonso, uma pergunta muito boa, porque quando a gente pensa como um todo, do jeito que eu entendi, é que essas pessoas precisam de qualidade de vida. Essas pessoas precisam de um emprego digno. E Nova Resende tem muita mão de obra, mas na época da safra. Então, às vezes, essas pessoas, na época da safra, têm muito emprego, muito trabalho, e depois fica aí um tempo meio desempregado, meio parado. Então, o primeiro passo é assim, pensar de uma forma justa, humana, que fica melhor para todo mundo, mas às vezes um curso de capacitação, porque tem muita área que a pessoa pode estar fazendo em casa. Esses cursos do Senar, olha a importância que é isso aí para a população. Mas isso às vezes chega no produtor e às vezes não chega naquela pessoa lá na ponta que precisa. Aquela pessoa às vezes pode se tornar um empreendedor, numa costura de lingerie, numa horta com a hortaliça, que volta lá na reciclagem. Então, assim, às vezes num pequeno espaço, a pessoa pode estar produzindo e agregando valor que vai estar, assim, melhorando a qualidade de vida deles. Podemos já ir, então, para a próxima pergunta, né? São mais de 70 perguntas, né? Então, vamos ver quantas nós vamos conseguir
resposta para as perguntas. É bastante pergunta, né? Mais uma pergunta também, na minha opinião, interessante. Em relação aos projetos sociais que existiam no município, como padaria, restaurante popular e mercadinho, entre outros, que hoje praticamente não funciona mais, o que você fará se for eleito? O mercadinho comprava produtos da agricultura familiar e hoje não tem mais nada no mercadinho. Ô Zé Afonso, eu falo uma pergunta melhor que a outra, né? Que bom, porque a hora que a gente fala da agricultura familiar, é a cara de Nova Resende, né? Nova Resende, hoje eu falo assim, já aconteceu de forma natural a reforma agrária. Você pega assim, a hora que você olha para a cultura do café, Nova Resende hoje tem mais de 4.500 hectares de café em produção, com mais de 16.500 hectares de café em produção, com uma produção de 450 mil sacos, mas de uma forma distribuída a todas as famílias. Hoje, para você ter uma ideia, a média por hectare de produtor gira em torno de 4 hectares, média. Então, para você ver que forma que foi distribuída. Então, eu falo, a reforma agrária já aconteceu em Nova Resende de forma natural. E a hora que a gente fala da agricultura familiar, é a cara de Nova Resende. Agora, precisamos sim valorizar e olhar para essa agricultura familiar, porque não pode ficar numa monocultura, só o café. Às vezes essas hortaliças, as frutas, os legumes, isso vai estar gerando emprego, gerando renda para o produtor. E a agricultura familiar é que toca o nosso município. Então precisamos tratar com todo carinho, porque eles merecem. São 5h42. Passamos aí para mais outra pergunta. O candidato, na sua opinião, por que o deputado Emidinho Madeira tem candidato próprio para concorrer com mais 2 candidatos que eram da sua base à Prefeitura de Nova Resende? Ô Zé Afonso, uma pergunta um pouco polêmica, né? O Emidinho não tem candidato próprio. Eu sou candidato do povo junto com o Marquinhos Maia. Porque, sim, às vezes a gente ouve aí nos dia a dia, o Emidinho que é o prefeito. Pessoal, olha meu histórico, olha por onde eu passei, com muito respeito, com muita responsabilidade, sempre trabalhei em equipe, mas olha, se algum dia eu fiquei na mão de alguém, se eu tive rabo preso com alguém, eu tenho minha opinião, sou cabeça aberta para ouvir, para entender, para ter diálogo. Então, tudo que for para ser bom para a população será ouvido e acatado, mas não sou candidato do Emidinho, sou candidato do povo. Vou dar um exemplo para você aqui, acho que assim, eu não cito nome, que aí acho que é uma falta de caráter, uma falta de responsabilidade, mas só diante dessa pergunta, eu fui procurado por candidatos de outro lado, por pessoas que hoje não sei nem de que lado estão, não é porque não estão comigo, mas durante a nossa pré-campanha, procurando aí candidato a vereadores, procurando assessoria para a campanha, que me pediram cargo, que me pediram secretaria. Ô Zé Afonso, eu não concordo. Acho que assim, é muita responsabilidade. Acho que a pessoa, como eu, que não como na mão de ninguém, sem entrar na mão dos outros, isso é uma covardia, uma falta de respeito com o cidadão de Nova Resende. Então, não vou citar nome, que acho que assim, não é da minha conduta, mas a pessoa que tem coragem de pedir isso, acho que ele não merece um voto de confiança. Então, nós precisamos, sim, de secretariados bons, responsáveis, técnico e profissional. Não precisa ser bonzinho para o Itamar, não precisa agradar o Itamar, não. Seja bom no teu serviço que o reconhecimento vem. Então, só deixar claro que eu não como na mão de ninguém e a minha história de vida conta isso. Por tudo onde eu passei, sempre trabalhei em equipe, sempre ouvindo, sempre contribuindo, mas o que é certo eu sempre defendi, não sou dono da verdade, mas assim, tudo que for para agregar, para ser bom para a população,
Estou cabeça aberta, uma cabeça imensa para receber ideias e opiniões. 5 horas 45 minutos. Aí você está ouvindo no seu rádio, né? Hoje a nossa última entrevista com o candidato Itamarzinho, falando aí, respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes. Podemos então aí já passar para mais outra pergunta. Mais uma pergunta também, todas elas é interessante, né? Mas tem umas que é mais interessante do que as outras, né? Se o senhor for eleito e o Hospital Santa Rita, como está sendo administrado pela Aspas, vai continuar da mesma forma? José Afonso, precisamos rever, porque o hospital hoje é de gestão plena. A Aspas é muito importante, mas temos que ter um diálogo, conversar, porque a gestão hoje é de total responsabilidade do município. E o hospital precisa de uma reforma, precisa de melhorar o atendimento. Não estou aqui para questionar nenhum servidor. Todos foram muito importantes e serão. Precisamos deles. Eles terão, sim, o que eles merecem de reconhecimento, de respeito, porque quem toca são eles. Não é eu, Marquinhos, eleito, que vamos tocar. Então dependemos demais deles. Mas vamos reformar o hospital para ter um atendimento com respeito, com igualdade. E vamos também, dentro do hospital, criar o Centro de Especialização da Saúde da Mulher. Vou contar uma passagem minha, Zé Afonso. Quando a gente fala assim da saúde da mulher, é toda a especialidade. Mas o ginecologista, às vezes vocês vão me desculpar, às vezes fala assim, a gente até emociona, mas eu vivenciei isso aí. Quando nasceu o meu primeiro filho, um anjo, que foi morar com Deus, eu passei por um momento desse. Graças ao Hospital Santa Rita, perdi meu filho, mas graças ao doutor Antônio Luiz, doutor Ernesto, especialistas da área, salvar a minha esposa. Então, um momento difícil, emociona, mas eu lembro, isso eu não quero que ninguém passe. Meu menino chamava Arthur, é um anjo que eu tenho no céu, mas graças a esses profissionais, desculpa citar nome, Dr. Luiz Alberto, Dr. Ernesto, e as enfermeiras do momento lá, eles sim salvaram a vida da minha esposa, na qual depois tive meu maior tesouro, a Maria Fernanda e o Luiz Otávio. Eu não quero que ninguém passe por isso. Se não fosse eles, o que seria do Itamarzinho hoje? Então, assim, comove a gente, mas a mulher precisa ser respeitada, a saúde da mulher tem que ter todo o respeito, não só da mulher, mas de toda a população. Então, vamos ampliar, vamos cuidar, vamos reformar, vamos criar 2 blocos cirúrgicos, já temos conversa para isso, para estar fazendo a tempo e a hora essas cirurgias eletivas, que o povo sai daqui de Nova Resende para fazer nas cidades vizinhas, nos hospitais vizinhos. Obrigado a todos que fizeram isso por nós, mas acho que isso tem que ser feito em Nova Resende. O povo daqui merece. E assim, trazer-os de lá para fazer junto com nós. Nós precisamos aumentar a série do nosso hospital. Isso vai ser feito, se Deus quiser, porque nós temos esse compromisso e temos um alinhamento muito bom para ter uma saúde das melhores para se viver em Nova Resende. Nova Resende vai ser uma referência no sul de Minas em área da saúde. Vocês podem ter certeza que eu com o Marquinhos chegando lá, esse compromisso nós vamos fazer com vocês. 5 horas 49 minutos, passando então para mais uma pergunta. Mais outra pergunta bastante interessante também, como todas, né? A Bíblia diz, ensine a pescar e não dê o peixe. Qual a sua proposta para a geração de emprego e renda? José Afonso, é o ditado antigo, mas é justo e é válido, né? Isso a gente acontece com a família da gente, com os filhos da gente.
E a geração que está hoje, Zé Afonso, hoje a principal mão de obra que temos em Nova Resende é a agricultura, mas precisamos capacitar e orientar toda a população, toda a juventude, porque tem muita área, muita informação, o mundo tecnológico está aí, e Nova Resende, já citei antes, não pode ficar numa monocultura, porque uma hora de preço de mercado cai, ou qualquer intempéries climático aí, traz aperto. Então vamos sim estudar uma forma e capacitar todo profissional que queira para estar abrindo os novos mercados de emprego para a população. 5h51, mais uma pergunta chegando aqui para o Itamarzinho estar respondendo aí para o amigo ouvinte, para quem está assistindo aí pelo Facebook, pela TV Alternativa também, né, participando aí desse nosso bate-papo gostoso aqui hoje com o Itamarzinho. Se eleito, o senhor vai abrir mão de alguns impostos ou taxas cobradas da população, sobretudo de ITBI? Qual seria o impacto disso para o orçamento? Zé Afonso, essa pergunta é muito boa, mas antes eu queria deixar uma observação aqui. Em cima do que você falou antes aí, a pergunta anterior, às vezes o ouvinte pergunta a respeito do debate. Eu não fugi de debate, eu nunca fugi de nada. Eu gosto das coisas certas. A única coisa que eu nunca enfrentei e sempre fugi é de desordem, de bagunça. Eu não gosto. Eu sempre gosto das coisas certas. E às vezes o ouvinte pergunta, até o próprio eleitor que já declarou que está com nós, por que você não vai no debate? Acho que o debate, numa cidade pequena do tamanho de Nova Resende, não tem necessidade. Todo mundo me conhece, todo mundo conhece os meus concorrentes. O plano de governo nosso está sendo entregue em todas as casas, mão a mão, é diferente de uma cidade grande. Então, só fugindo um pouquinho, mas eu queria deixar claro, obrigado pela oportunidade, que nós estamos, sim, engajados a trabalhar e fazer o bem para a população. E de forma ordenada, porque olha aí o que nós passamos esses dias em São Paulo. Você acha que tem cabimento? É um absurdo. Então, acho que nós temos que ter respeito e deixar claro para o eleitor que nós damos bons exemplos de paz. Isso aí é o que nós queremos e vamos fazer. E a respeito da pergunta, quer que repete? Não, a respeito da pergunta, nós precisamos, primeira coisa, criar uma equipe técnica para isso. Porque Itamarzinho não entende tudo. Eu tenho humildade de falar, mas temos sim condições de escolher e buscar equipe técnicas e preparar, diante da pergunta anterior, até mesmo essas próprias pessoas, esse próprio cidadão que pode estar sem emprego, para estar capacitando eles, uma equipe técnica para estar resolvendo esse problema. Faltando aí 7 minutinhos para 6 horas da tarde, mais pergunta aqui, não para não, acabou uma, já pega outra. Não dá tempo nem de beber água, né, Tamar? Não, mas tá tranquilo, muita calma. Tá sossegado, né? Sossegado. Quase toda semana temos notícias de jovens que foram presos ou têm ligação a algum tipo de crime, principalmente relacionado ao uso de drogas. Qual vai ser a sua política de enfrentamento a essa situação que causa insegurança aos moradores? Zé Afonso, como eu disse antes, acho que a primeira coisa, segurança faz bem a todo mundo. Nós temos projetos e já diálogo com o deputado para estar assim, fazendo Nova Resende uma cidade segura para se morar. O projeto nosso é câmaras de alta resolução em ponto estratégico, tanto na zona urbana como na zona rural, com conversa com o delegado da Polícia Civil. Essas câmeras serão monitoradas pela delegacia, onde eles vão estar coordenando e dando total suporte para nós. A hora que fala da segurança, em conversa com o Dr. Manuel, vamos sim também fazer de Nova Resende pessoas, não pessoas para estar vigiando, mas 2 ou 3
cidadão capacitado aqui para estar fazendo a patrulha rural. Porque só da Polícia Civil e da Polícia Militar, às vezes fica difícil. Mas o Dr. Manuel fez esse compromisso com nós, que ele capacita eles e coordena eles para estar dando total segurança. Não só em furto, mas a hora que você perguntou da juventude, em qualquer vício que seja, isso aí, ô Zé Afonso, acho que falta muito é assim, investimento. E esse investimento, às vezes pode ser no esporte, no lazer, na cultura. Cabeça ocupada, nós não vamos ter esse problema. E quando a gente investe nessas áreas de esporte, de lazer, de cultura, e faz o social com essa juventude, pode ter certeza que eles vão dar bons cidadãos na educação. Então, isso é um investimento que vai contribuir, porque eu tenho filho jovem, não para mim, mas para toda a juventude, e tirando ele desse mundo que não é de Deus. 5h56, você tem mais 4 minutos, aí dá para responder mais uma pergunta, né? Depois você tem 6 minutos para consideração final, para você falar aí o que você tiver vontade, dos seus planos aí para Nova Resende. Como vai ser a sua relação com entidades do terceiro setor que atualmente não recebe subvenção da prefeitura e a mesma prestam serviço a toda a comunidade? Essa pergunta é muito boa, porque o terceiro setor precisa, sim, a hora que você olha na PAI, no asilo, olha que carinho que aquele pessoal são cuidado. E agora, não ter um setor para estar cuidando desse terceiro setor, então vamos sim ter esse compromisso de honrar e buscar emenda com o parlamentar e fazer esse compromisso de que eles tenham qualidade de vida. Tantas pessoas ali que já contribuíram tanto para Nova Resende, e eles merecem. Então, pode ter certeza que é um compromisso que faremos de estar olhando com todo carinho para esse terceiro setor, que são essenciais para a qualidade de vida deles. Eu acho que dá tempo para mais uma pergunta, né? Tá faltando 2 minutos, quase 3 minutos aí. Então dá tempo de responder mais uma, quase. Se passar o qual eu falo para você aqui, você dá uma... Tá, joia. Vamos ver aqui se nós conseguimos, pelo menos mais essa. Um dilema sobre a manutenção de escolas rurais e a qualidade do ensino, uma vez que, devido à falta de alunos, as turmas ficam numa mesma sala com um só professor que é obrigado a ensinar alunos de períodos diferentes. Se for eleito, o senhor vai manter as escolas rurais como Dona Camila, no Rio Claro, Lolo Madeira, no bairro Divisa, e a do Córrego do Cavalo? Zé Afonso, nós temos projeto e já diálogo com o deputado para estar assim, a construção de uma escola nova, moderna, que atende toda a população. Mas nós não podemos jamais fechar uma escola para levar os alunos para outra escola superlotada. Já citei antes, a educação é o futuro da nossa nação. E nem o professor e nem o aluno, o professor não vai conseguir desenvolver um bom desempenho e o aluno não vai conseguir ter um bom aprendizado. Sala superlotada vai interferir demais na capacitação dos alunos, no aprendizado. Então, a hora que nós tiver essa escola plena, moderna, ampla, com qualidade, tanto para professor, gestor, serviçal e para os alunos, aí vamos abrir uma conversa com os pais das escolas rurais e ver o que é melhor. A hora que nós poder dar condição para eles, vamos ter esse diálogo para ver se é viável fechar as outras. Você ainda tem mais um minuto, aí para antes das considerações. Agora, se você já quiser entrar nas considerações também, aí você tem praticamente 7 minutos para falar ainda sobre os que você quiser falar. Vou mais uma, estamos aqui, tem tempo, vamos, como diz. Nova Resende é carente de incentivo de cultura, uma vez que há muito tempo não temos em nossa cidade carnaval, réveillon e uma decoração de Natal que desperta interesse da comunidade. Enfim, Nova Resende no último aniversário não teve nada de comemoração. Você, como candidato a prefeito dessa importante cidade, o que pretende fazer para mudar essa realidade? Zé Afonso, a pergunta uma puxa a outra, né? A hora que você perguntou da juventude,
nós temos sim que fazer eventos festivos, que aí nós conseguimos segurar essa juventude aqui. Hoje, num bate-papo muito bom com o Luizinho, do Lica, já começamos uma conversa, um diálogo, para estar planejando já, sim, o aniversário centenário de Nova Resende, com muita participação, não só do filho presente, mas como do filho ausente. Isso aí, como diz, tem que ser revalidado, tem que ser pensado, porque a população daqui, quando tem saúde, tem qualidade de vida, tem segurança, tem educação, aí é hora de nós fazer festa. E vai ter, pode ter certeza que nós vamos fazer muitos eventos aí que seja bom para a população como um todo. Vamos lá. Então agora o Tamarzinho tem aí os minutos finais, né, para o seu agradecimento aí e suas considerações finais. Ó, Zé Afonso, é igual eu citei no início, que satisfação estar aqui dentro dessa rádio. Muito obrigado, Zé Vitor, o presidente da rádio, o Antônio Reis, que está aqui, o Dair, fugiu o nome, Vanderlei, desculpa, você, Zé Afonso, e todos os locutores, toda a diretoria, muito obrigado, não por dar cedendo esse espaço para mim, mas para todos os nossos candidatos. Isso é muito importante, que essa notícia, essa entrevista chegue até a população. Já citei antes, mais uma vez, Rádio Andaminas, obrigado pelo que vocês têm feito pela população de Nova Resende. E só para encerrar, nas minhas considerações finais, quero pedir assim aos meus concorrentes, porque eu não tenho adversário, nós temos concorrentes. E o que eu quero pedir para eles é a paz, porque a política está aí e passa, mas o respeito, a amizade, as considerações, isso prevalece. Então, eu e os meus concorrentes, hoje nós temos que dar bons exemplos, porque o eleitor lá fora, às vezes com o nervo à flor da pele, agride verbalmente ou fisicamente, nas redes sociais. Então nós sim que temos que ser ponderados e dar essa paz, essa harmonia e essa tranquilidade para o nosso eleitor, porque a paz prevalece. Então fique esse recado para os meus concorrentes, que desejo bem, que Deus abençoe a caminhada deles, mas são meu concorrente, e concorrente a gente quer ganhar deles, e estamos firmes e preparados para ganhar deles, tá? E no dia 6 de outubro, não esqueçam, vote 22, Itamarzinho e Marquinho Maia. Muito obrigado a todos, que todos tenham uma boa tarde, que Deus abençoe cada um, e mais uma vez, obrigado a todos da rádio por esse espaço que cederam para nós aqui. Um beijo no coração de cada um.